Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Preste bem atenção. Eu tenho aqui exaustivamente falado, né? Acerca do dualismo, né? De esquerda e de direita, que isso é fato. O Sol governa e preside o dia, e a Lua governa e preside a noite. Tá entendendo? Você tem seu lado direito, você tem seu lado esquerdo. Você tem um hemisfério do seu cérebro que é direito nos homens, sabe? Esse aí não é o predominante, o predominante do direito é o da mulher. Já o lado esquerdo é o predominante no homem, né? Porém, é mais cartesiano, mais racional, mais lógico. Então, você tem dois hemisférios no cérebro, isso é fato, ciência. O hemisfério direito é da mulher, o hemisfério esquerdo é do homem. O direito é praticamente, né, intuitivo e emocional. Já o do esquerdo, hemisfério esquerdo, é cartesiano, lógico, né? Trabalha muito com aí, com coisas realmente lógicas, tá entendendo? E o dualismo tá aí, né? Em todos todas as esferas, todas as coisas aí. Então vamos falar um pouco sobre esse dualismo. Agora sim, né? Vamos falar desse dualismo, mas dando classes a ele, né? Existe, né, duas espécies de dualismo, né, que Deus ele estabeleceu lá no Éden. E qual foi? No princípio, né, Deus criou os céus e a terra, que é um dualismo, mas tem uma parte que você vai ver em Gênesis, que está escrito assim, que Deus fez macho, homem e fêmea, mulher. Tá entendendo? Tudo que tiver na esfera da direita, ele é da esfera macho. Tá entendendo? Tudo que tiver à direita é da esfera macho. Você pode observar que na corrida aí sincronizada dos espermatozoides, que são cerca de 3 milhões de espermatozoides, correndo freneticamente para poder alcançar o óvulo, por sua vez, vai emitindo sinais ali biológicos, bioquímicos ali. Só que os espermatozoides ele só quebra a direita. Tem duas, né? Tem a direita e tem a esquerda, mas nenhum espermatozoide quebra para a esquerda, só quebra para a direita, porque a direita é o que? É a vida. E o próprio Deus, e o próprio Jesus disse assim, ó, que ele vai se assentar à destra, à direita de quem? Do Pai. Então, tudo que é direita é macho. Você pode observar que Jesus ele veio para a Terra, né? E ele na verdade ele é aliança, né? Entre a esposa e o esposo, entre a fêmea e o macho, entre o homem e a mulher. Jesus é a aliança, é o que ligou mais uma vez Deus à sua esposa. E quem é a esposa? A nova Israel. Quem é a nova Israel? Nós gentios aqui fomos agora, fazemos parte desse novo método, desse novo conjunto. Fomos agregados, fomos enxertados, como o apóstolo Paulo falou. Então, nós agora somos a nova igreja, a nova esposa. E quem foi a aliança desse casamento entre Deus e nós gentios, a nova igreja, a nova mulher, a nova esposa de Deus, foi Jesus, a aliança. Tá entendendo? Então, Deus, ele, né, tem dois lados. Tem um lado da direita e tem um lado da esquerda. No lado da direita, a destra dele tem tudo de bom, sabe? Tudo de bom. Chama-se também de esfera macho. Preste bem atenção. Preste bem atenção nisso aqui. Vocês vão ter que entender o que é a esfera macho. E tem também no lado esquerdo a esfera fêmea. Preste bem atenção, vocês vão ter que entender o que é a esfera fêmea. E todo, essa composição, todo esse dualismo, ele vai se refletir
em toda a criação, inclusive nos 7 bilhões de seres humanos, ao qual somos nós. Vai se refletir na gente. Tá entendendo? Esse dualismo vai se refletir. Satanás, o mundo espiritual da esquerda, ele trabalha muito com a esfera fêmea, né? Que é a esfera aí que Satanás trabalha. Deus, ele só trabalha com a esfera macho. Foi por isso que Jesus, como homem, morreu na cruz. Tá entendendo? Para resgatar quem? A igreja, para resgatar quem? A esposa. Tá entendendo? Formalizando ali na cruz uma espécie de casamento, uma aliança entre Deus e os homens e Deus, sendo que aqui, né, tipologicamente a igreja representa a esposa, né, a mulher. Tá entendendo? E a mulher, ela nunca pode encabecear o macho. Tá entendendo? A mulher nunca pode encabecear o macho. Então temos duas esferas, a esfera macho e a esfera fêmea. Vocês estão entendendo? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, nos diz assim, ó, a obra de cada um se manifestará porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelado. E o fogo provará qual seja a sua obra de cada um. Vocês estão entendendo? Vou repetir de novo. 1 Coríntios 3, versículo 13. A obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelado. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Tá entendendo? E o fogo revelará, sabe, a obra de cada um, provará a obra de cada um. Tá entendendo? E que fogo é esse? Esse fogo, na verdade, é o assentamento da verdade, do mundo espiritual. Tudo que você for fazer na verdade nesse mundo e com verdade de coração, fique tranquilo, não vai vir escândalo. Você está no lado direito, você está na esfera macho. Vamos falar disso aqui agora. Mas tudo que você for fazer com interesse, né, com objetivos carnais, vai também se manifestar. Então você estará o quê? Na esfera fêmea, ok? Então, a esfera macho é o desapego total, cabal do poder, do dinheiro e das mulheres, né? Porque muitos homens querem chegar no poder, depois se consolidar, se autocoroar com várias mulheres. Você vai ver que, né, isso acontece com Moisés. Moisés teve 2 esposas. Isso aí acontece também com Gideão, né? Depois daquela grande conquista de Gideão, Gideão deságua nos braços de inúmeras mulheres. Davi, Salomão, e aí você vai um exército aí. Então o homem, muito por conta da testosterona dele, né? Muito por conta da libido dele, ele tem uma tendência biológica, tecnicamente, equacional para se destinar à mulher. Não tem para onde fugir. Tá entendendo? Então o homem ele vai se destinar à mulher. O homem acertou na Mega Sena hoje, meu irmão. Amanhã ele já está no paraíso dele. Tá entendendo? O homem se tornou jogador hoje, amanhã ele já está na piscina dele com inúmeras mulheres. Então, a mulher é onde o homem ele vai produzir o paraíso dele. Tá entendendo? Paraíso esse carnal. E tem sérias consequências. Mas o homem que ele tem um objetivo, ele é fiel ao objetivo dele. Ele não se importa, ele tem desapego, sabe? Ele não tem nenhum instinto assim de colocar em primeiro lugar o poder, o dinheiro e as mulheres. Tá entendendo? Eles sim, eles querem mostrar em algum grau que a sua doutrina, que os seus conselhos, que as suas convicções estão certas a ponto de eles darem a própria vida dele. A ponto de eles darem a própria vida deles. Tá entendendo?
E quem são esses homens que estão na esfera macho? Tá entendendo? E que tem desapego total ao poder, ao dinheiro e às mulheres. Sócrates, Jesus, Paulo, Gandhi, Martin Luther King, Martin Lutero, Oscar Pérez da Venezuela, Adel Kadri, aquele lá da Tunísia, aquele jovem da Tunísia que atirou fogo nele mesmo. Tá entendendo? Todos esses homens, eles morreram. E também teve um agora, que até me esqueci o nome dele, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes aqui do nosso Brasil. Então, o que é que esses homens ele tem em comum? Ele tem em comum, meu irmão, os mesmos pensamentos, eles se sacrificaram em prol de um objetivo, em prol de uma causa, em prol, meu irmão, de uma luta, de uma guerra. Tá entendendo? Eles não estavam pensando no dinheiro da agora, no poder da agora, algo satisfatório e momentâneo, porque eles almejavam coisas maiores, futuras, lá na frente. Tá entendendo? Eles não estavam pensando ali, sabe, em ganhar poder para poder se satisfazer com inúmeras mulheres em um paraíso criado pelo poder deles. Eles estavam preocupados muito nas suas convicções. Então eles se encontravam onde? Na esfera macho. Esse é o dualismo. Tem a esfera macho e tem a esfera fêmea. O homem ele se encontra nessas duas esferas. Ou o homem ele está na prateleira, sabe? Na dimensão da esfera macho, ou ele está na prateleira, na dimensão da esfera fêmea. E aí eu vou explicar a você o que é a esfera fêmea. E o que é que acontece? Aí você vai observar algo, você vai ver que esses homens, eles plantaram, sabe, heroísmo e colheram conquistas, fruto de suas lutas, e lutas essas que eles tinham como convicção e verdade. Tá entendendo? Por exemplo, Sócrates, ele morreu na praça envenenado. Ele tomou sucota, um veneno lá, extremamente letal, né? Que era dado a criminoso. Mas o que foi que aconteceu? Sócrates, ele começou a quebrar o sistema, né, religioso dos gregos, aonde os gregos eles acreditavam muito, era muito apegado, né, aqueles pantilhões de deuses lá, chamado de Zeus, Hermes, Atena, tal. E quando chovia, quando dava um trovão, quando, sabe, acontecia alguma catástrofe aí, tal, era comum alguém dizer que o Deus estava revoltado lá, tal, aquela coisa toda lá, que os deuses do Olimpo estavam querendo aí sacrifício, tal. E Sócrates, como um grande filósofo, Sócrates, ele rebateu isso. Sócrates disse, não, isso não tem nada a ver com Deus, não. Isso não é Deus, não. Isso aí é, na verdade, é fenômenos da natureza, sabe? Uma chuva é fenômenos da natureza, sabe? Uma praga, ela pode ser também uma espécie de fenômeno da natureza. Então ele começou a pregar lógica. Lógica essa que custou a vida de quem? De Sócrates. Aí Sócrates foi obrigado, na frente dos discípulos, tomar o veneno. Teve chance de voltar atrás, mas o que foi que Sócrates fez? Sócrates olhou assim e falou bem assim, não. Se eu voltar atrás, eles vão dizer que eu não sou homem. As minhas convicções não são verdadeiras. Então ele preferiu morrer na convicção e na verdade dele, sem ganhar um centavo e sem almejar nenhum poder, sabe? Sem almejar nenhuma glória, fama, status, palanque, ranking, sabe? E nenhum grau de paraíso de mulheres. Ele podia voltar atrás e ter isso tudo, mas não, ele preferiu morrer e passar convicção para os discípulos.
Discípulos esse que mais tarde vai surgir um deles chamado de Platão e mais tarde de Platão vai surgir Aristóteles. Aí você vê, né, o legado de Sócrates. Então, Sócrates ele cravou seu nome na história como um dos pilares da filosofia da resistência filosófica grega. Tá entendendo? Então ele estava dentro da onde? Da esfera macho. Jesus, você vê que Jesus, ele teve a oportunidade de se retratar e voltar atrás. Mas Jesus não voltou, tá entendendo? Ele preferiu ser crucificado do que voltar atrás. Tá entendendo? E Jesus, ele mesmo disse, para isso eu nasci, diante de Pilatos. E Jesus, ele se tornou o Salvador do mundo. E tem o seu nome acima de todos os nomes. Tá entendendo? Veja o que esses homens eles vão granjeando, né? O que eles vão colecionando, o que eles vão deixando como legado. O que esses homens eles produziram para a humanidade. Aí já falei de Sócrates, estou falando de Jesus. Tá entendendo? Veja o legado desses homens. Sendo que Jesus de todos é o maior, né? Que é o Salvador do mundo. Tá entendendo? E já está em uma prateleira, né? Em um pedestal mais alto. Aí o que é que acontece? Jesus, ele recebe o nome que está acima de todos os nomes. Tá entendendo? E ao nome do seu Jesus se dobrem todos os joelhos. Ok? Depois de Jesus, vai surgir outro homem chamado de Shaul Shalil, o apóstolo Paulo. Paulo era um homem extremamente rico, poliglota, sabe? Extremamente inteligente e tal. E tem encontro com Jesus e depois se converte aí ao cristianismo. Foi Paulo que cunhou a maioria das cartas do Novo Testamento. Cartas essas que nos consolam até hoje e carregamos nas nossas Bíblias as cartas paulinas, mostrando o que Paulo, sabe, que Paulo almejava não era coisa momentânea, como alguns seres humanos, eles almejam coisas momentâneas. Paulo, ele foi o prepulsor, ele foi o difundidor, ele difundiu, ele diluiu o evangelho para os gentios, para os não-judeus. Sabe que somos nós. E o evangelho só chegou para a gente muito por conta de quem? Desse apóstolo aqui, incansável, chamado de Shaul Shalil, o apóstolo Paulo. Aí vamos dar um salto aqui, vamos chegar em Gandhi. Gandhi, meu irmão, ele vai lutar aí de forma pacífica, né, inspirado em Jesus. Você vê o legado que Jesus deixa, né? E inspirado em Jesus, tem uma frase né? Uma frase aí do livro. Tem uma frase do livro. O livro é chinês, né? O livro Arte da Guerra. Agora eu peguei a Arte da Guerra. Que diz bem assim, ó. A suprema arte da guerra é vencer os inimigos sem lutar. E Gandhi adotou essa postura. Observe que Gandhi ele se inspira na paz de Jesus. Sabe? Ele se inspira no homem Jesus, né? Na capacidade de Jesus resolver as coisas, emitindo só paz. Então, ele foi um cara pacífico. Então, ele conseguiu unir dois povos. Gandhi conseguiu unir hindus e muçulmanos, duas esferas extremamente diferentes. Mas Gandhi consegue fazer isso. E Gandhi vai lutar para que a Índia ganhe a independência, né, dos britânicos, dos ingleses. Só que, infelizmente, Gandhi é assassinado por um de seu próprio povo. Assim como Jesus foi morto, Jesus foi traído, né, pelo seu povo e traído por Judas Iscariote. Gandhi, ele foi assassinado por quem? Por um de seu povo. Mas logo depois da morte de Gandhi, eu acho que foi 2 anos mais ou menos, a Índia ela se torna independente. Veja, Gandhi não quis poder, Gandhi não quis dinheiro, Gandhi não quis nada, ele quis algo maior. Não pensando nele, mas pensando no coletivo,
sabe? Pensando no povo dele. Pensando no povo indiano, os hindus, sabe? E os muçulmanos ali que se fazia presente. Teve um homem também chamado de Martin Luther King, tá entendendo? Martin Luther King, ele conseguiu consolidar os negros, sabe? A ponto de os negros saírem nas ruas protestando, exigindo mais condições e também equidade nas leis, né? Porque eles sofriam muito com o racismo, sabe? Eles eram, na verdade, expulsos de bairro branco, né? Mortos. Existiam falsas acusações contra aí os negros, né? Tem um filme chamado de A Espera de um Milagre que retratou muitíssimamente isso, né? Aquele filme foi, na verdade, baseado em caso verídico. Então os negros morriam muito, muito mesmo, e eram falsamente acusados. E Martin Luther King deu um basta nisso. Cada vez mais ele foi fazendo campanha, né? Foi fazendo boicote, até que conseguiu aí colocar os negros, né, no seu devido lugar de honra. Ter as mesmas, sabe? E dividir os mesmos espaços que branco. Só que, assim como Gandhi, Luther King também vai ser assassinado, velho. Assim como Gandhi. E o que foi que King ganhou? Martin Luther King ganhou com isso? Perseguição, humilhação, ameaça. Tá entendendo? Ele não almejou dinheiro, ele não almejou poder, ele não almejou riqueza, mulheres. Tá entendendo? Eles tinham um ponto em comum. As convicções e todos eles estavam assentados na base, na plataforma, sabe? No assentamento da verdade. Por isso que eles entraram para a história, sabe? Não só isso, como influenciaram muita gente. Um foi influenciando o outro. Você vê que Jesus influenciou Paulo, que influenciou Gandhi, e Jesus influenciou também Martin Luther King, que era pastor, sabe? E aí o que é que acontece? Aqui no nosso Brasil vai surgir um homem chamado Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que esse cara também vai lutar contra a independência do Brasil, contra Portugal, né? Os lusitanos, né? E nessa tentativa de luta aí de Tiradentes, mais uma vez surge um traidor na vida e no caminho, cruza o caminho aí entre rota de coalizão com Tiradentes, com Joaquim José da Silva Xavier, e acaba denunciando ele para onde? Para a corte lusitana, para a corte de Portugal, e acabou ele sendo decapitado, esquartejado, né? Mas ele entrou para a história como herói nacional. E teve um homem da Venezuela chamado Oscar Pérez que lutou pelo povo venezuelano, pela opressão do ditador Maduro, e acabou sendo executado. Isso aí foi bem agora recente mesmo, acho que foi 2014, foi 2015. Oscar Pérez, você procura aí, você vai ver. Tá entendendo? Todos esses homens, meu irmão, eles deixaram de viver para morrer em prol de um objetivo, para morrer em prol de uma convicção, para morrer em prol de uma verdade. Então todos eles se encontravam, né, dentro da esfera macho, do lado direito de Deus. Homens que não queriam um centavo e não aceitavam um centavo por nada para poder mudar, sabe, toda aquele quadro, né, que se encontrava seu povo ali. Então, eles lutaram pelo povo. Então, esses aí foram heróis de verdade. Tá entendendo? Esses aí foram heróis de verdade. Heróis esses que deram a vida, que morreram. Tá entendendo? Aí tem um jovem tunisiano, chamado de Adel Kadrim, que foi um tunisiano de 27 anos. Ele era vendedor ambulante. Sabe? O que foi que esse jovem fez? Ele foi lá, irmão, devido à opressão, né, da ditadura no seu país, na Tunísia, né, por pagar impostos pesados, tipo assim, eu vou dar só um exemplo aqui, leve, só para você entender melhor.
Se você recebesse R$ 10, não era do governo, era seu. Fora as propinas, né? Que as autoridades locais ficavam pedindo e você praticamente trabalhava de graça. Se você recebesse R$ 100, R$ 10 era seu, 90 era do governo, do ditador. E aí, se você recebesse 1.100 reais era seu. E 90, 900 era de quem? Do ditador. Então, minha situação dessa, o cara já cheio de filhos, cheio de problema e tal. O que foi que esse jovem, né, aí, tunisiano de 27 anos, chamado de Adel Kadrim, fez? Ele cometeu um ato de imolação, de autossacrificação. Ele ateou fogo nele mesmo, ele colocou fogo nele mesmo. Ele virou tocha humana. Não aquela tocha humana do Quarteto Fantástico, ali é fantasia. Mas ele virou tocha humana mesmo. Aí sim, a internet estava em ascensão, os celulares estavam em ascensão e com muito pouco e quase nada, os aparelhos que existiam naquela época gravaram a cena. Foi o suficiente para ocorrer uma onda, sabe, desproporcional e foi varrendo toda a costa da ditadura, dos ditadores do Oriente Médio. Por esse ato aí, esse jovem, ele desencadeou, sabe, a destronização de vários ditadores ali no Oriente Médio. Isso ficou conhecido aqui no nosso país como Primavera Árabe. Tá entendendo? Isso aqui foi, foi chegado aqui no Brasil, né, classificado, dado o nome de Primavera Árabe. A Bíblia diz bem assim, ó, sem sacrifício não há remissão de pecado. Ou seja, alguém tem que morrer para poder mudar a história. Tá entendendo? Porque como tá, aqui não dá. Uma vez eu me lembro que tinha uma boiada, né? E nessa boiada o dono da boiada, né? O boiadeiro, ele para atravessar a boiada de um lado do rio para o outro, da margem, sair de uma margem para outra, atravessar o rio, colocar aquela manada toda ali, aquele exército de boi ali atravessando. O que foi que ele fez? Ele pegou o boi mais velho que tinha, cortou, né? Sangrou o boi e distanciou o boi para uma distância bem considerável. E chegou lá, colocou o boi. E o que foi que aconteceu com aquilo? As piranhas, meu irmão, que poderia, na verdade, destruir com aquele rebanho ali, as piranhas foram todas centradas em um lugar só. E aquele boi foi sacrificado ali. Estão entendendo? Enquanto o boi está sendo sacrificado, um foi sacrificado pelo rebanho. Você vê que assim também é nas nossas vidas. Você vê que Sócrates, Jesus, Paulo, Gandhi, Martin Luther King, Oscar Pérez, Adel Kadri, esse tunisiano, todos eles têm um ponto comum. Eles não almejaram dinheiro, fama, glória, poder, mulheres, riqueza, paraíso, não. Eles foram homens de verdade, heróis de verdade. Cada um em seu grau, cada um em seu campo, cada um na sua prateleira, cada um na sua nacionalidade. Tá entendendo? E aqui a Bíblia diz assim que a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. E aí quando chegou o dia de Sócrates demonstrar sua obra, né, que foi provado pelo fogo, ele provou e saiu o quê? Ileso, porque ele está lá, né, com a verdade. Ele pregava a verdade. A mesma coisa aconteceu com Jesus. A mesma coisa aconteceu com Paulo. A mesma coisa aconteceu com Mahatma Gandhi. A mesma coisa aconteceu com Martin Luther King. A mesma coisa aconteceu com Martin Lutero. A mesma coisa aconteceu com Oscar Pérez. A mesma coisa aconteceu com Adel Kadri. Sabe? O que eles têm em comum? Eles não almejaram poder, glória, fama, dinheiro, mulheres. Eles almejaram as suas convicções, mudança. Eles queriam e tinham sede de mudança. Mudança essas que muitos deles alcançaram. Está entendendo? Provando aqui o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. A obra, repito,
A obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelado. E o fogo, sabe, que vai revelar e vai demonstrar e vai manifestar a obra de cada um, provará qual seja a obra de cada um. Tá entendendo? E dentro da onde o fogo provou eles, e que fogo é esse? O fogo, meu irmão, foi as investidas na vida dessas pessoas, onde eles não voltaram atrás e deram suas próprias vidas para mostrar que eles sim estavam com a verdade e que eles não iam arredar um pé. Tá entendendo? Isso aconteceu com Sócrates, quando uma grande multidão ali ficou em volta dele, e ele foi lá como homem e como herói, falando, não, vou tomar e vou morrer o veneno, mas eu não volto atrás. E morreu. E gerou o quê? Mais dois discípulos, vários discípulos, mais dois discípulos de Sócrates se destacaram muito e manteram a obra dele. Quem foi? Platão, e depois de Platão foi Aristóteles, que influenciou Alexandre o Grande. Ou seja, o professor de Alexandre foi Aristóteles, que foi discípulo de Platão, e Platão foi discípulo de quem? De Sócrates. Tá entendendo? Você vai ver Jesus, deixa seu legado. Paulo, Gandhi, Martin Lutero, Martin Luther King, Oscar Pérez, Adel Cadri, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, dentre outros, foram homens que ele, na verdade, quando foi provado pelo fogo, o fogo não trouxe nenhum escândalo para a vida deles. Muito por conta de quê? Muito por conta de que eles estavam assentados aonde? Na esfera macho, sabe? Na esfera à direita, tá entendendo? Na esfera a qual se encontra o quê? A verdade. Então eles estavam desapegados do poder, do dinheiro, do paraíso com inúmeras mulheres. Eles tinham um objetivo, eles tinham suas convicções que estavam acima disso. E por isso morreram, sabe? Eles não almejaram cargos políticos, fama, glória, poder, para depois desfrutar de inúmeras mulheres. Então esses homens eles estão classificados onde? Na esfera macho. Ah, mas o que agora? Vamos pular agora e vamos para a esfera fêmea. Tem homem que se encontra dentro dessa esfera chamada esfera fêmea? E tem sim. E que homens são esses, né? Que se encontram nessa esfera fêmea, que é a esquerda, tá entendendo? Que esses aí sim são falsos heróis, tá entendendo? Esses sim gostam de poder, esses sim gostam de dinheiro, esses sim gostam de mulheres, de status, paraíso, fama, glória, riqueza, sabe? Tudo isso aí. Então, quando essas pessoas estão no lado esquerdo, eles, eles vão trollar, eles vão enganar muita gente. Tá entendendo? Diferente dos que se encontravam, que eu acabei de falar, do lado direito, né? Esses do lado direito, eles não ganharam nada em troca e morreram em prol de um objetivo superior, que eram suas convicções. Já o do lado esquerdo, não, meu irmão, ele já tem o instinto, sabe, fêmea, o instinto de esquerda, o instinto de mulher. Tá entendendo? São heróis falsos, são heróis fakes. Não tem nenhum compromisso com o povo ou com alguém, ou com a humanidade. São pessoas moralistas, sabe? São pessoas falsas, fakes, dão discursos, meu irmão, que parece ser verdade, usam de sofisma para chegar a um objetivo, para tentar vencer a mente de muita gente, fazendo teatro, fazendo discurso e mais discurso, agindo como um bom moço, mas no final dos seus objetivos não é nada daquilo, eles querem outra coisa, agem como fêmea, né? O objetivo dele é o mesmo objetivo de uma prostituta, é adquirir poder, meu irmão.
sabe? É de ter poder. Pois eles amam o poder, eles amam a fama, eles amam a glória, eles amam o dinheiro, eles amam o paraíso, né? Das orgias de inúmeras mulheres. Eles têm visões de interesse e não de compromisso. Então eles estão assentados aonde? Na esfera fêmea, à esquerda de Deus. Então todo mundo que se encontra nessas mesmas características, com esses mesmos aspectos aí, está dentro desse padrão aí. Eles não são verdadeiros. Parecem ser, mas não são. Sabe? Eles chegam ao poder muito por conta, né, dos discursos, dos teatros. Eles choram, sabe? Eles, eles na verdade, faz toda aquela palhaçada ali para tentar ali iludir a mente de muita gente. Mas no íntimo mais profundo, o recorde do seu coração, eles não estão nem aí pro povo, nem um pouquinho. Eles estão ali almejando só o poder, para depois que ele chegar no poder, produzir os seus paraísos, adquirir seus bens, sabe? Diferente dos homens da direita, da esfera direita. Então eles se objetificam como defensores do povo, heróis do povo, como que o povo ele precisasse de um herói e ele se apresentasse como esses heróis, sabe? Como aquele que vai solucionar, ajudar, sabe, sanar todos os problemas do povo. Então, quando esses caras eles vão ser expostos ao fogo, conforme está escrito na Bíblia, pelo mundo espiritual, para ver se eles realmente são verdadeiros ou são falsos, logo, logo, meu irmão, são desmascarados. Logo, logo eles caem, logo, logo eles declinam, sabe? Logo, logo vem escândalo e eles se escandalizam. Tudo por conta de suas obras, que não são verdadeiras, são más, são carnais, tá entendendo? Eles querem poder, sabe? Eles almejam poder, eles não querem ajudar o povo. Você vai ver isso muito em onde? Em pastores, você vai ver isso muito em cartolas aí do futebol. E você vai ver muito isso nos políticos, tá entendendo? É um escândalo atrás do outro. Você vê que os pastores, eles, quando olham para a multidão, ele vê você como voto, como dízimo, né? Os pastores, quando olham para você, vê você como dízimo. Já os cartolas de futebol, vê você como ingresso. Já os políticos, quando olham para a multidão e olham para você, vê você como o quê? Como voto. Eles estão compromissados, não é com você, é com os seus votos que vai colocar ele no poder e ele vai desfrutar agora no paraíso. E você que se lasque, você que se dane, os caras tá cagando para você. Ou para qualquer um. Aí você vai ver algumas pessoas aqui que eu vou citar que tá dentro dessa esfera efêmera, pessoas que só amam o poder e o dinheiro e não faz nada pelo próximo. Os fariseus faziam muito isso. Eles se preocupavam com a aparência dele, o bem-estar dele e que se lasque o povo. Então, vamos lá. Ed Macedo. Me diga um dia que Ed Macedo se preocupou com o povo, com a multidão. Dia nenhum. Valdemiro Santiago, né? Aquele cowboy que saiu da igreja universal e fundou a dele, né? Outro sabido. O cara tá cagando, meu irmão. Se, sabe? O cara quer que dinheiro entre. Ele faz teatro, você vê, né? Ele faz teatro, chora, né? Diz que não aguenta mais. Mentira, ele quer seu dinheiro. Agenor Duque, outro sabido, um teatreiro, meu irmão. Aquele cara ali é o cara que faz mais teatro na denominação dele, sabe? Na paróquia dele, na religião dele, aí no palanque dele lá, né? O cara faz cada teatro, um atrás do outro, que é incrível. Outro, chamado de R.R. Soares. Todos esses caras aqui, quando ele olha para a multidão dele, né? Pus agregado ali, pus confinado dentro de quatro paredes ali, que são suas ovelhas, são seus escravos. Cada um deles ali, quando ele olha do palanque para baixo, ele vê cada uma dessas pessoas como dízimo.
Ele não olha com você com amor, com misericórdia, carinho, como Jesus olhou para uma grande multidão e teve misericórdia. E aí Jesus foi e deu de comer a todo mundo. Eles não olham assim, eles olham para você, minha irmã. E eles veem em você cifras, dinheiro, sabe, para poder gerar poder para eles. É a equação da morte. Sai tudo de você para eles, mas não sai um centavo deles para você. Você vai ver também no campo político também, eu tô um campo extremamente sujo, sabe? Muito sujo. Você vai ver que Lula, esse Marco Feliciano mesmo, meu irmão, que me decepcionou muito. Você vai ver que o próprio Arthur Val, né? O cara que se dizia de ser um herói, né? Um herói, aquela coisa toda, tal. E chega lá, vai fazer turismo sexual. A Bíblia diz o quê? Que não há nada oculto que venha a ser revelado. E em 1 Coríntios 3, versículo 13, como eu acabei de falar, fala assim: a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelado. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra deles são verdadeiras ou falsas. E aí, meu irmão, você, quando vir um escândalo, é porque a obra foi falsa. Sabe? Veio o escândalo de Edir Macedo, veio o escândalo de Valdemiro Santiago, veio o escândalo de Agenda Duque, de R. Soares. Político, meu irmão, nem se fala. É uma enxurrada, um atrás do outro. Você vai ver que aquele Celso Portiolli mesmo, aquele se disse um defensor do povo, né? Aparentemente até é. Mas o objetivo dele, mano, não era ajudar o povo, era chegar aonde? Chegar em um cargo político. Tá entendendo? Você vê ex-cantor, ex-jogador, sabe? Existe. Os caras, eles têm como finalidade agora, né? Se candidatar e chegar na política. E viver agora da política. Sabe? Viver assim, no bem bom. Porque ele sabe que quem mantém a pirâmide do pedestal da política, que fica no centro, nada mais é do que quem? 210 milhões de brasileiros que sustenta esse pequeno reino aí chamado de Brasília, o parlamento, sabe? Aquele congresso ali. Que é muito dinheiro, velho. É muito dinheiro. E quem, na verdade, sabe, sustenta esse povo aí, essa máquina dos políticos aí, o orçamento deles ali é o povo. E da religião também não é diferente, eles têm ponto em comum, tá entendendo? Aí você vai ver Arthur Val, e agora surge agora um problema aí com aquele, né, com aquele jovem lá chamado de Gabriel Monteiro. Você vê que no início o cara parecia ser, sabe, um herói do povo, mas agora tá vendo os escândalos dele aí, muito por conta de que eu falei, né? A fraqueza do homem é a mulher. E se o homem não vigiar, ele cai. Ele não tinha falha. Esse jovem não tinha falha. Mas por conta da fraqueza dele, sansônica, de Sansão, de ter fraqueza por mulher, aí os inimigos dele, assim como os inimigos de Sansão achou uma brecha em Sansão, os inimigos de Gabriel Monteiro achou uma brecha, sabe? E aí encaixou, meu. Encaixou porque uma coisa é certa. Se eu tô batendo aí, aí é que você. É aí que tu tá gemendo, é que tu tá chorando, então é aí que vai. Isso é uma tática, meu. Tá entendendo? E Gabriel Monteiro, ele se dizia ser também um herói do povo, mas quando na verdade ele foi, na verdade, exposto aí a, a sua obra, o que foi que aconteceu? Veio escândalo. Não que ele tinha, sabe, mal algum. Ele era um cara, até é um cara direito e tal. Mas a fraqueza dele por mulher, que a gente tem que vigiar muito. A fraqueza dele por mulher derrubou ele, entre aspas, né? Então ele se caracterizou aqui como ele está onde? No lado esquerdo, no lado de pessoas que querem fama, glória, poder, dinheiro. E se apresenta como um falso herói. Por quê? Porque quando vem
a obra dele for testada, né? For provada, aí muitos deles vão entrar em escândalo. E são esses escândalos hoje em dia que são potencializados aí pelas redes sociais, que na verdade vai destruir essas pessoas. Porque o povo, como disse Davi, eu quero cair na mão de Deus, que eu nunca caio na mão do povo, que o povo, eles não perdoam. Tá entendendo? São falsos heróis, pois só visam seus cargos, só visam carnalidade, só visam poder, fama, dinheiro, glória. Tá entendendo? Aí a Bíblia diz aqui, ó, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24 e 25. A Bíblia antes nos antecipa e diz assim: ai de vos, fariseus. E no versículo de 1 Timóteo 4, versículo 24, no capítulo 5, versículo 24 e 25 está escrito: os pecados de alguns homens são manifestos antes do... que eu estou mal de vista aqui. Antes de eles cometerem o pecado dele, tá entendendo? Ao passo que de outros se manifestam depois. Então, o pecado de uns, eles são manifestos logo, e outros se manifestam depois, tá entendendo? E quando esses pecados eles são expostos, aí vem os escândalos. É como a Bíblia diz lá, que o fogo há de manifestar, a verdade há de manifestar-se como fogo e expor a obra dessas pessoas. E por elas não estarem dentro da esfera da verdade, está no lado esquerdo, chamada esfera fêmea, lado esquerdo, pois eles não querem ajudar o povo, eles querem sim chegar aos seus objetivos através do povo, tá entendendo? E aí, quando eles chegam, que já estão no poder, eles vão agora fazer suas práticas carnais, e aí vem os escândalos, tá entendendo? É isso aqui que a Bíblia diz. Da mesma forma, também, as boas obras são manifestas antecipadamente, e as que não o são não podem se também ocultar. Então a Bíblia está dizendo aqui, meu irmão, que as boas obras, quando elas estão dentro do assentamento da verdade, da direita, da esfera macho, como eu acabei de falar lá sobre todos aqueles heróis ali verdadeiros, Sócrates, Jesus, Paulo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Joaquim José da Silva Xavier, sabe? Aquele tunisiano que atirou fogo nele mesmo, Oscar Pérez, todos esses grandes homens aí, eles têm ponto em comum. Eles fizeram as coisas por amor e convicção e galgaram aí um heroísmo nacional e são lembrados até hoje. Você vê que Gandhi morreu lá na Índia, mas aqui em Salvador, na Bahia, tem um bloco chamado de Filho de Gandhi. Tá entendendo? Você vai ver que tem ruas que tem o nome, escola que leva o nome e carrega o nome de quem? De Martin Luther King. Tá entendendo? Aí você vai ver também nome de escola, de rua chamado de quê? De Tiradentes. Homens que cravaram o nome dele na história, porque estavam com obras verdadeiras. Já os heróis falsos, meu irmão, iam de mal a pior. Eles vão entrando cada vez mais em escândalo. Então, o versículo 24 vai ficar com os pessoal da esfera esquerda, da esfera fêmea, né? Que andam aí de mal a pior com suas obras carnais, mentirosas e fake. Para eles tem essa parte aqui, ó. Os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrarem em juízo, ao passo que os de outros manifestam-se depois. Tá entendendo? Esse aqui é o lado esquerdo. Eles vão entrar em pecado e você manifesta os pecados deles. Tá entendendo? Aí você vai ver que eles estão no lado da esfera fêmea, da esfera
Eles só pensam em dinheiro, em poder, em glória e fama. Tá entendendo? Já os da direita, eles vão receber isso aqui, ó. Da mesma forma, também, as obras, as boas obras são manifestas antecipadamente. E as que não são, não se pode também ocultar, meu irmão. Foi por isso que todas essas pessoas aí que eu acabei de falar, Jesus, Gandhi, Martin Luther King, entre outros aí, por eles fazerem obras boas e não querer se aparecer para ninguém, acabou aparecendo, foi para todo mundo mesmo. Já os falsos da esquerda, da senhora esquerda, nesse dualismo aí, eles vão de mal a pior se escandalizando. Você vai ver muito pastor, muito político aí mesmo, na mesma bagunça, sabe? Jesus falou assim, e poria à direita de mim quem? As ovelhas à esquerda, os lobos, meu irmão. E o que Jesus fala? Venha bendito de meu Pai, os da direita, posso o reino por herança, e os da esquerda, apartar de mim, meu irmão, é o dualismo. Tá entendendo? Conforme eu acabei de falar aqui, ó. Conforme 1 Coríntios 3, versículo 13, nos diz: a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Tá entendendo? Então, a obra de Sócrates, de cada um, a obra de Jesus, de cada uma dessas pessoas que eu acabei de falar aqui agora, Sócrates, Jesus, Paulo, Gandhi, Martin Luther King, Martin Lutero, Oscar Pérez, Abdel Kadir, que foi tunisiano, entre outros heróis que aí se manifestaram mundo afora, eles estavam dentro da esfera macho, tá entendendo? A destra, a direita desse dualismo. Eles não fizeram nada por amor ao dinheiro, fama, glória. Eles descartaram isso tudo. Eles descartaram, sabe? Eles se desapegaram disso. Eles lutaram em prol de um objetivo, sabe? Cada um tinha um objetivo em mente e conseguiram. Enquanto os da esquerda, né, que estão dentro da esfera fêmea, eles se apegam ao poder, ao dinheiro, à mulher, à fama, à glória, sabe? As orgias sexuais, e aí no final, meu irmão, é só escândalo, tá entendendo? Que Deus continue nos abençoando.